Sou o professor Fábio do Delta e vou ensinar para vocês trigonometria. Vamos começar com um triângulo retângulo. Quando é que o triângulo é retângulo? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus. Bom, os lados do triângulo retângulo que chegam no ângulo de 90 graus são chamados de cateto. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Se o ângulo que eu marco é nesta posição, esse passa a ser o cateto oposto e este o cateto adjacente. Vamos aplicar Pitágoras no triângulo retângulo, onde nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Bom, as relações trigonométricas no triângulo retângulo são seno, cosseno e tangente, as suas principais. E a gente vai usar esta frase aqui, ó, que é o soca-toa. Aqui a gente vai ter todas as relações. Observe, soca-toa. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Está aqui as relações, ó. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, tem ângulos que vão ser muito usados, que são os ângulos notáveis. Eu tenho 0, 30, 45, 60 e 90. E a gente vai construir uma tabela de seno, cosseno e tangente. Observe que é bem simples. No zero, começa com zero. Então a gente vai começar assim, ó, raiz de 0, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 4. Vamos dividir tudo por 2. Vamos dividir tudo por 2 aqui. Está pronto a tabela dos senos dos ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90. Claro que a gente vai fazer um ajuste, né? Raiz de 0 é 0, dividido por 2 vai dar 0. Então a gente já vai colocar um 0 aqui, tá? E aqui raiz de 1 vai dar 1. E raiz de 4 é 2, dividido por 2, isso aqui vai me dar 1. Bom, o seno está pronto. Como é que a gente faz o cosseno? O cosseno faz a mesma coisa do que o seno, de trás para frente. Então aqui eu vou ter raiz de 0, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 4. Divide tudo por 2. Está pronta a nossa tabela de seno e cosseno. Vamos fazer o ajuste? Raiz de 0 é 0. 0 dividido por 2 vai me dar 0. Raiz de 1 é 1. Próprio 1. Raiz de 4 é 2. Dividido por 2, isso aqui vai me dar 1. E tu não te preocupa com a tangente. A tangente é seno sobre cosseno. Daqui a pouco a gente já está conferindo essa relação aqui da tangente. É seno sobre cosseno. Vou pegar o seno e dividir pelo cosseno. 0 dividido por 1 dá 0. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, um número igual dividido por ele mesmo vai dar 1. E assim vai acontecer. 1 dividido por 0 não tem como dividir, certo? Bom, fazendo as divisões aqui, como são frações, tu faz a primeira vez o inverso da segunda, tá? A gente não vai perder tempo aqui mostrando para vocês, mas daí o que vai acontecer aqui? A tangente do ângulo de 30 vai dar raiz de 3 sobre 3 e a tangente de 60 vai dar raiz de 3. Na hora da prova, tu não vai construir tabela. Tu vai perder muito tempo construindo tabela, já que os ângulos que são mais usados são esses, 30, 45 e 60. Então simplesmente tu vai fazer assim, ó, seno, raiz de 1, 2, 3, dividido por 2, e cosseno, raiz de 3, 2, 1, dividido por 2. O primeiro ângulo é o 30, o do meio é o 45 e o outro é o 60. Tu quer saber seno de 30? Seno de 30 é raiz de 1 sobre 2. Tu quer saber cosseno de 45? Cosseno de 45 é no meio, ó, raiz de 2 sobre 2. Tu quer saber seno de 60? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. É bem mais prático. Bom, nós temos aqui os triângulos especiais. É isso mesmo, eu chamo de triângulos especiais. Porque no momento que tu sabe utilizar esses triângulos, muda totalmente a tua vida dentro da trigonometria, tá? O primeiro que nós temos aqui é o triângulo retângulo com ângulo de 30 graus. Bom, se ele te dá a hipotenusa, tu sabe que o cateto oposto é a metade desta hipotenusa. Simples assim? Sim, simples assim. Vai evitar que tu aplique essa fórmula aqui de seno, cateto oposto sobre hipotenusa, tá? E o cateto adjacente vai ser esse cateto oposto, a metade, multiplicado por raiz de 3. Vamos ver na prática como que funciona. Olha só, tem um triângulo retângulo com ângulo de 30 graus, identifiquei. Eu já sei que o oposto é a metade da hipotenusa. Se me der a hipotenusa 22, aqui é 11.
e aqui é 11 raiz de 3. Simplesmente tu coloca o raiz de 3 aqui no cateto adjacente, certo? Bom, se o ângulo é de 45, também é um triângulo especial. Por quê? Se aqui é 45, lá em cima também é 45. E se esses ângulos são iguais, esses lados aqui, esses catetos são iguais também. Então, simplesmente, tu já põe o B aqui. E se tu lembrar lá da geometria plana do quadrado, olha só, por que quadrado? Porque o lado é igual ao lado. A minha hipotenusa aqui é a diagonal do quadrado, que é o lado vezes raiz de 2. Então, se me dá um lado do triângulo de 45 graus, eu já sei que o outro lado é igual também. O outro cateto é igual. E a hipotenusa, esse lado vezes raiz de 2. Vamos a um exemplo. Ângulo de 45 graus, me deram que é 54 lados. Eu já coloco 54 aqui, e aqui é 54 vezes raiz de 2. Então é muito rápido, né? Ah, professor, tá aí, tudo bem, é muito tranquilo. E se me derem a hipotenusa? Faz ao contrário. Se tu tem um lado para hipotenusa, tu multiplica por raiz de 2. Se te der a hipotenusa e tu quer o lado, tu vai dividir por raiz de 2. C sobre raiz de 2. Observe na prática como é que funciona. Eu não coloquei aqui, mas o ângulo é dado de 45 graus. O que vai acontecer? Me deram a hipotenusa. Eu quero os lados, vai ser 15 dividido por raiz de 2 e 15 dividido por raiz de 2. Tá pronto. Se você está gostando da aula, dê um like aqui embaixo e descreva no canal Delta Medicina Online. E esse é o triângulo mais famoso, né? O triângulo pitagórico. Né? Eu chamo de triângulos especiais porque a gente faz os cálculos muito rápidos. Se um dos catetos é 3x, o outro é 4x, é o famoso triângulo 3, 4, 5. Mas a gente vai chamar ele de 3x, 4x e 5x. O que é o x? É a constante proporcionalidade. Por exemplo, o triângulo do lado, ele é 20 vezes maior. Então, todos os lados vão ser 20 vezes maior. Então, tu vai pensar assim, 3, 4, 5. O dobro seria 6, 8, 10. 10 vezes mais, 60, 80, 100. Olha lá. 3, 4, 5, 6, 8, 10, mas é 60, 80, 100. Então o cálculo é feito de maneira muito rápida. Agora a gente vai ter uma noção sobre círculo trigonométrico. Depois a gente vai ver o círculo trigonométrico em outra videoaula muito bem detalhado, certo? Observe aqui, noções do círculo trigonométrico. Eu tenho um círculo trigonométrico, que é um círculo normal, com raio igual a 1. E o centro do círculo trigonométrico coincide com a origem dos eixos cartesianos. Então aqui eu tenho o raio do círculo trigonométrico que é igual a 1 e ele está formando um ângulo que eu vou chamar de alfa em relação ao eixo x. O ângulo alfa sempre é medido em relação ao eixo x. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter as projeções. As projeções vai me dar o seno e o cosseno. Eu costumo dizer para os meus alunos que é como se eu tivesse a parede e o chão e colocasse um cabo de vassoura com 1 metro de comprimento. Com a iluminação, ia me dar uma sombra na parede e uma sombra no chão. Observe que essa sombra na parede vai ser menor do que o tamanho do cabo da vassoura, no chão da mesma forma. E se eu pegar esse cabo de vassoura de 1 metro e começar a levantar ele, a sombra na parede começa a aumentar e do chão a diminuir. Quando eu tiver o cabo de vassoura encostada na parede, o tamanho da sombra vai ser o mesmo tamanho do cabo da vassoura. E lá no chão vai ser 0. E ao contrário, se eu vier descendo, eu vou aumentando a sombra no chão e diminuindo na parede. Quando eu deito o cabo de vassoura, eu tenho aqui o comprimento da sombra igual ao comprimento do cabo da vassoura, que é igual a 1. E a sombra na parede vai ser 0. A sombra na parede é o seno e a sombra no chão é o cosseno. Então observe como se fosse o cabo da vassoura. Eu quero saber qual é o meu seno. É a sombra na parede. Então trago para cá, isso aqui vai ser o valor do meu seno. Olha só, esse valor aqui é o seno de alfa. E aqui eu vou ter a sombra no chão, que vai ser o meu cosseno, certo? Mas as relações trigonométricas mais importantes é o seno, o cosseno e a tangente. Pessoal, a tangente é uma reta paralela ao eixo y que tangencia o círculo, certo? Então eu quero saber a tangente desse ângulo alfa. O que eu vou fazer? Eu vou projetar até esta reta, já que é a reta da tangente. Projetando até a tangente,
Esse valor aqui, ó, é o valor da tangente de alfa. Observe que é um valor positivo, porque aqui seria o zero, né? Daqui para cima a tangente é positiva e daqui para baixo a minha tangente seria negativa. Então nós temos aqui o círculo trigonométrico, aqui o raio é 1, projetei no chão é o cosseno, projetei na parede é o seno, projetei na reta das tangentes é o valor da minha tangente. Daqui a gente já vai tirar o que nós chamamos de relação fundamental. Eu vou aplicar um Pitágoras. Eu vou pegar esse triângulo que é retângulo aqui, ó. Olha só, eu tenho a hipotenusa igual a 1, eu tenho que esta altura aqui, que é o cateto oposto em relação a esse ângulo aqui, é o seno de alfa, e aqui na base eu tenho o cosseno de alfa. Aplicando Pitágoras, nós ficaríamos assim, ó, hipotenusa ao quadrado, que é o 1, é igual à soma dos catetos ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa. Esta é a relação fundamental, que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Como é uma relação fundamental, o aluno tem que saber. Da onde é que sai? Sai do Pitágoras, certo? Bom, também a gente pode tirar, já que aqui ó, é o ângulo alfa, eu posso dizer que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Já vimos lá no início da videoaula. Se tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, esse meu seno é o cateto oposto e esse cosseno é o meu cateto adjacente. Então vou montar a formulazinha nova. Tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O oposto é o seno. Então vai ser seno de alfa sobre o cateto adjacente, que é o meu cosseno de alfa. Daqui sai que tangente é seno sobre cosseno. Mas nós temos as outras relações secundárias, não é? A cotangente, ó, o inverso da tangente. Se a cotangente é o inverso da tangente e a tangente é seno sobre cosseno, eu posso dizer que a cotangente é cosseno sobre seno. Vou inverter aqui, vira cotangente. Inverto aqui, é cosseno sobre seno. A cossecante é o inverso de quem? Cossecante, me lembra cosseno, mas como é o inverso, vai ser o inverso do seno. Da mesma maneira que a secante, me lembra seno, é o inverso do cosseno, tá? Então aqui a gente tem as relações invertidas, vamos dizer assim. E desta relação fundamental, nós tiramos outras relações, que parecem ser muito complicadas. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, tá em azul aqui. Eu vou dividir toda ela por seno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado de alfa dividido por seno ao quadrado de alfa é 1, mais cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa. O que é cosseno sobre seno? Seno sobre cosseno é tangente. Aqui está invertido, então é a cotangente. Isso vai me dar a cotangente ao quadrado de alfa. Isto é igual a quanto? 1 sobre seno ao quadrado de alfa. O que é 1 sobre seno? 1 sobre seno é a cossecante. Então isto vai me dar a cossecante ao quadrado de alfa. Eu tiro outra relação da relação fundamental. Basta eu pegar a relação fundamental e dividir por seno ao quadrado de alfa, sai outra. E se eu dividir por cosseno ao quadrado de alfa, sai outra ainda. Vou dividir toda ela por cosseno ao quadrado de alfa. Olha o que vai acontecer. Seno sobre cosseno. Ah, agora sim, é a tangente. Mas aqui é seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Isto vai me dar tangente ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. O número dividido por ele mesmo dá 1. Isto é igual ao inverso do cosseno ao quadrado de alfa. O inverso do cosseno é a secante. Como está ao quadrado, e 1 também pode dizer que está ao quadrado, eu vou ter, isso aqui vai ser igual a secante ao quadrado de alfa. 1 sobre cosseno é secante. 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa é secante ao quadrado de alfa. Observe da relação fundamental, eu vou destacar ela aqui para vocês, a gente tirou mais duas relações. E vamos ver algumas técnicas na trigonometria. Quando percebemos que a soma de dois ângulos dá 90 graus, que se chama complementares, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, e vice-versa. Então observe aqui, eu tenho o seno de 30 no exercício, que é 1/2. Eu posso ter o cosseno de quem? Se eu tenho 30,
para complementar os 90 seria 60. Então o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, 1/2 e 1/2. Aqui embaixo nós temos o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Eu posso ter o seno de quem também? Quanto é que falta para complementar os 90 graus? 60 graus. Então eu tenho que 30 mais 60 dá 90. Então o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Aí vai vir a explicação do seno de 45 ser igual ao cosseno de 45. Porque 45 mais 45 dá 90 graus. Então o seno é igual ao cosseno. Agora a gente tem a redução do primeiro quadrante. Geralmente o aluno aprende com fórmulas. Aqui não tem nada de fórmulas, simplesmente a gente vai usar a lógica, a gente vai rebater o ângulo para o primeiro quadrante. Não interessa se é do segundo, do terceiro, do quarto, não tem fórmula separada. Então, por exemplo, eu tenho 120 graus, a regra vai ser sempre a mesma, tu vai ver o ângulo com o eixo X. Então eu tenho 120 graus, para chegar no 180, eu teria quanto aqui? 60 graus. Simplesmente eu vou rebater lá para o primeiro quadrante de maneira simétrica. Observe que eu vou lá no primeiro quadrante como se eu dobrasse o papel em cima do eixo Y. E eu vou ter aqui os mesmos 60 graus. Esse ângulo por simetria é igual a esse. Então, o seno e o cosseno de 120 vai ser o mesmo seno e cosseno de 60 graus. Como é que a gente vai achar o seno e cosseno de maneira rápida? O seno a gente faz assim, ó, raiz de 1, 2, 3 dividido por 2. Eu quero o seno de 60. O primeiro é 30, 45, 60. Raiz de 3 sobre 2. Então, o seno é raiz de 3 sobre 2. Se eu quero o cosseno de 120, o cosseno eu vou fazer ao contrário. Olha só, 3, 2, 1 dividido por 2. O primeiro ângulo é 30, 45 e 60. É o mesmo cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é 1/2. Tá pronto? Ainda não, faltam os sinais. E os sinais tu não tem que decorar também. Observe que o 120 está aqui. O seno é aqui, ó, o seno dele, ó. O seno deu para o lado positivo, no eixo Y para cima é positivo. Então o seno é positivo. Já a projeção do cosseno é no eixo X. Observe que o cosseno está apontando para o lado negativo, já que o eixo Y é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então, menos 1/2. Bem fácil, né? Observe que agora vocês vão começar a pegar a técnica da coisa. Eu tenho aqui 225 graus. Eu vou ver qual é o ângulo com o eixo X. Sempre a mesma coisa. 225, aqui é 180. De 180 para 225, eu tenho 20 para 200, mais 25 são 45 graus. Eu vou projetar ele lá para o primeiro quadrante, ó. Vou jogar lá para o primeiro quadrante. Observe aqui, ó, que se esse ângulo é 45, por OPV, lá da geometria plana, eu tenho 45 graus aqui. No momento que eu tenho 45 graus, eu já sei que o seno e o cosseno de 225 é em valor numérico o mesmo seno e cosseno de 45. Quanto é que é o seno de 45? O seno de 45 é aqui, ó, 30, 45, 60, é o do meio, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Faltam os sinais. Bom, o meu seno é a projeção no eixo Y. Então vem aqui, ó. O meu seno deu para o lado negativo, põe o menos aqui. E o cosseno de 225, essa projeção na horizontal, está apontando para o lado negativo, então ele também é negativo. Ah, mas não vamos usar a fórmula? Não, não vamos usar a fórmula, nem para sinais, nem para redução de quadrantes. Agora observe esse terceiro caso aqui, eu tenho um ângulo de 330 graus. Eu tenho que achar o ângulo em relação ao eixo X. Então eu vou marcar qual é esse ângulo que eu tenho aqui em relação ao eixo X. Eu vou pintar ele aqui para vocês. 330 para 360, que é a volta completa, eu tenho 30 graus. Eu vou projetar para o primeiro quadrante, observe, eu vou espelhar, como se eu dobrasse a folha em relação ao eixo X, eu teria algo desse tipo aqui, ó. Também teria aqui 30 graus. Então o seno e o cosseno de 330, em valor numérico, é o mesmo seno e cosseno de 30 graus. Quanto é que é o seno de 30 graus? Raiz de 1 sobre 1, ou seja, 1/2. Quanto é que é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Está pronto? Não, eu preciso dos sinais. O meu ângulo, na realidade, não é 30, é 330. Então ele está aqui embaixo. Observe que o meu cosseno deu para o lado positivo, que cosseno é no eixo X. Então o cosseno ele é
positivo. Mas o meu seno deu para baixo, então o meu seno ele é negativo, assim que se descobre os sinais. Bom, agora a gente vai ver arcos congruentes. O que são arcos congruentes? Muitas vezes o ângulo é maior do que 360 graus. Então nós chegamos à conclusão, se é maior do que 360 graus, ele deu mais de uma volta no círculo trigonométrico. E como é que eu vou saber o número de voltas? E qual é o ângulo que vai me dar seno e cosseno desses ângulos aqui? Ó, observe que é bem simples. Eu vou pegar esse 1140 e eu vou dividir por 360. Daí tu vai ver mais ou menos 3 vezes. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Vou subtrair aqui, vai dar 0. 8 para 4 dá 6, emprestou, deu 60. 60 graus que sobrou. Então ele deu 3 voltas completas, 1, 2, 3 e andou mais 60 graus. Então o 1140 ele está exatamente em cima dos 60 graus, só que ele está 3 voltas na frente. Então o seno de 60 graus, ou o seno de 1140, e o cosseno de 1140 é o mesmo seno e cosseno de 60 graus. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. Então isso dá 1 meio. Dá positivo os dois? Sim, já vão treinar o sinal. Por que deu positivo? Porque ele caiu nesta posição. Se caiu nessa posição, eu venho procurar o cosseno. O cosseno é aqui. O cosseno é a projeção no eixo X e apontou para o lado positivo. Da mesma maneira que o seno apontou para o lado positivo do Y. Então, ambos são positivos. Vamos pegar outro exemplo para vocês verem. 870. É mais de uma volta. Eu tenho que saber quantas voltas deu e qual é o ângulo que é congruente. Ou seja, qual é o ângulo que vai ter o mesmo valor de seno e cosseno. Observe o que a gente vai fazer. Vamos pegar os 870 e vamos dividir por 360 graus. Observe que dá 2 voltas mais ou menos, né? 2 voltas. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 2 vezes 3 dá 6 e 1, 7, 720 graus. 870 menos 720 vai dar 0, 7 menos 2 vai dar 50. Vamos ver se a gente fez aqui certinho. 870 deu 50 graus. Não deu 50 graus aqui porque tem 8 menos 150 graus. Tá? Então ele vai dar 2 voltas completas e vai cair em 150 graus. 1, 2, 150 graus vai dar mais ou menos aqui, ó, 150 graus. Qual é a técnica? Não caiu no primeiro quadrante. Eu não sei o seno e cosseno direto. O que eu vou ter que fazer? Ver o ângulo em relação ao eixo X. De 150 para 180, eu tenho quanto? Eu tenho 30 graus. Então já sei que o seno e o cosseno, olha só, o seno e o cosseno de 870 é o mesmo seno e cosseno de 30 graus. Bom, 30 graus, o seno é 1 meio. Então vou botar aqui 1 meio. O cosseno de 870 vai ser de 1 meio, raiz de 3 sobre 2. Tá pronto? Ainda não, preciso saber os sinais. Os sinais é sempre a mesma coisa. O meu cosseno é deitado no eixo X e ele está apontando para onde o meu cosseno? O meu cosseno está apontando para o lado negativo. E o meu seno está apontando para onde? Para cima. Se ele está apontando para cima, ele é positivo, tá? Porque é positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui e negativo aqui. Agora observe aqui, ó, comprimento de um arco. Muitas vezes na trigonometria, tu tens o arco, que é uma parte do círculo, o arco, e tu quer saber esse comprimento. Tu vai ter o raio e o ângulo central. Bom, a formulazinha é fácil. A gente chama de lar, como se o alfa fosse o A, né? Lar. Ah, mas se me der aqui 60 graus, 60 vezes o raio, eu acho o L. Não, tu vai errar, tá? Esse ângulo aqui tem que ser sempre em radianos.
E aqui vai cobrar do aluno a habilidade de transformar de radianos para graus e de graus para radianos, que pode acontecer em toda a trigonometria. Então a gente já vai começar a revisar. Então, para mim saber esse comprimento, basta eu saber aqui, ó, se isso aqui é π sobre 2, por exemplo, né, e o raio é 3 metros, o meu L vai ser π sobre 2 vezes 3. Vai dar 3π sobre 2, o comprimento do meu arco. Mas basta saber isso aqui, ó, que π é igual a 180 para fazer as conversões. Se tu tá em radianos, vai te aparecer um π. Então tu vai substituir no lugar do π 180. Então eu vou transformar de maneira rápida. 3 vezes 180 dividido por 2. Observe que no lugar do π eu botei 180 graus. Já estou em graus. 180 dividido por 2 vai dar 90. 3 vezes 90, 270 graus. Fiz a conversão direta. De novo, no lugar do π eu botei 180. 180 por 2 dá 90. Então a continha ficou 3 vezes 90. 90 vezes 3, 270 graus. Agora, se eu quero de graus para radianos, o que eu vou fazer? 120 graus, quantos radianos é? X, eu não sei. Mas eu sei que 180 graus, ó, regra de 3, grau debaixo de graus, equivale a π radianos. Vou fazer a regrinha de 3, eu já posso cortar o zero no mesmo lado aqui, eu vou ter 18x é igual a 12π. Então, meu x vai dar 12π dividido por 18. Tá pronto? Tá pronto, mas eu posso simplificar, né? Eu posso dividir por 3 em cima, 12 dividido por 3 dá 4π. E 18 dividido por 3 dá 6. Ah, deu par ainda. Isso vai dar 2π sobre 3. Fiquei em dúvida se está certo. Eu pego no lugar do π e ponho 180. 180 vezes 2 dá 360. 360 dividido por 3, 120 graus. Eu tenho certeza que o cálculo está correto.